livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículos 5 e 6. Isaías 33, 5 e 6. Amém? Se você encontrou, ou então acompanhe comigo aqui no telão, diz assim: O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. O profeta Isaías, sendo usado por Deus, ele vai dizer que é uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. E para nós acessarmos essa riqueza, nós precisamos ter uma chave. E essa chave é o temor do Senhor. Para a grande maioria de nós aqui, é sabido que para nós construirmos uma casa, elevarmos um edifício, para nós levantarmos um grande prédio, é necessário que haja um bom alicerce. E o profeta Isaías, ele vai dizer que o Senhor será o nosso firme fundamento nos tempos a qual nós pertencemos. Quem recebe essa palavra para a sua vida aí? O Senhor será o firme fundamento dos nossos tempos. Amém, queridos? Aí a grande pergunta que nós devemos nos fazer é: Vitor, como é que eu faço para ter acesso a essa chave? O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é ter medo de Deus? Será se já vivo a minha vida no temor do Senhor? Então são essas perguntas que nós precisamos nos fazer nessa noite. E eu gostaria de começar definindo o que não é o temor do Senhor. O temor do Senhor não é ter medo ou ficar assustado com Deus. Vire para o seu irmão e diga: irmão, o temor do Senhor não é ficar assustado com Deus. Algumas pessoas, elas podem dizer assim: eu não quero ir para o inferno, por isso eu obedeço ao Senhor. Isso não é temor do Senhor. Outras pessoas podem dizer o seguinte: eu não quero perder a minha salvação, por isso eu vou temer ao Senhor. Isso também não é o temor do Senhor. Isso é colocar a minha vida e os meus interesses acima do próprio Deus. É você chegar para Deus e dizer: Deus, o que mais importa para mim é não ir para o inferno, o que mais importa para mim é ser salvo. Mas isso, queridos, não é temor do Senhor. E o que o dicionário fala sobre temor do Senhor? Qual é a definição da palavra temor? Aliás, não temor do Senhor, temor. Temor significa ato ou efeito de temer, receio, susto, medo, pavor, terror, falta de tranquilidade e sensação de ameaça. Isso significa temor no dicionário. Aí você pode dizer agora: misericórdia. Misericórdia, irmão, como é que temor é tudo isso? Gente, mas essa é a definição do dicionário. E eu quero abrir um parênteses aqui com você. Esta definição, ela é completamente válida para aqueles que ainda não tiveram um encontro genuíno com o nosso Senhor. Essa definição, ela é completamente válida para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Olha o que está escrito em João capítulo 3, versículo 36. Por isso, vou ler nessa versão aqui: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Queridos, essa é a realidade de quem ainda não teve um encontro genuíno com o Senhor. A pessoa olha para este versículo e vai dizer: meu Deus, eu ainda não entreguei a minha vida a Cristo. E é isso que vai acontecer. Gente, é necessário que seja dito, porque esta é a verdade. A justiça de Deus se manifestará em forma de ira sobre aqueles que ainda não reconheceram o Senhor como o Senhor
e Salvador de suas vidas. Essa é a verdade. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não podemos estar alheios a isso. Olha o que o escritor a Hebreus, ele vai dizer no capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus, ele vai dizer, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Outra vez ele vai dizer, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que ainda não me confessou, ou aquele que tem vergonha de mim, eu o envergonharei, ou eu não confessarei diante do Pai. Essa é a verdade do Evangelho. E eu quero fechar esse parêntese com você. Infelizmente, ainda tem muita gente que se intitula cristã, que ainda vive achando que o temor do Senhor é ter medo de Deus. Mas como é que eu vou conseguir temer a Deus se eu tenho medo dele? Como é que eu vou conseguir temer ao Senhor se eu tenho medo dele? Se você tem medo de Deus, você quer se esconder de Deus, como Adão e Eva fizeram no jardim. Deus vai se aproximando, Adão diz, eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Ou você também vai reagir como o povo no deserto, depois que saiu do Egito, falando para Abraão, Deus se manifestando no monte, eles dizem para Moisés, fala tu com o Deus e não permitas que Deus fale conosco, porque nós não queremos morrer. O povo vira para Moisés e diz isso, Moisés, fala tu com Deus, porque nós estamos com medo, estamos com pavor de Deus. Quem está comigo aqui? Como ter intimidade ou como temer a Deus se eu tenho medo de Deus? Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 15. Olha o que Paulo descreve em Romanos 8, 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Pois Deus não nos deu um espírito de medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, ele diz o seguinte, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. De equilíbrio. Então como eu posso, ou como alguém pode ter intimidade com Deus se tem medo de Deus? Como pode alguém ter medo de Deus? Olha o que o apóstolo João vai dizer na sua primeira epístola, 1 João capítulo 8, versículo 4. Olha o que ele diz, 1 João 4, versículo 8. Ele vai dizer o seguinte, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí no mesmo capítulo, no versículo 18, olha o que ele vai dizer. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você sabe o que o apóstolo João está dizendo para mim e para você? Que se você ainda tem medo de Deus, é porque você ainda não teve um encontro genuíno com Deus, que é o próprio amor. O nosso Deus é o próprio amor. Porque Deus é o próprio amor e está nele, não há do que ter medo. Mas Vitor, eu já entendi o que não é o temor do Senhor. Mas afinal de contas, o que é o temor do Senhor? E antes de lhe dar a definição do que é o temor do Senhor, eu quero lhe contar o que o pastor John Bevere, ele vai descrever no livro dele, O Temor do Senhor, o segredo para conhecer a Deus e a sua intimidade. John Bevere, ele foi convidado a vir ministrar no Brasil no ano de 1997. E ele veio a 3 cidades, ele iria ministrar em 3 cidades. Quando ele chega na primeira cidade, ele é levado ao local onde ele ia ministrar. E lá era um local muito grande, para mais ou menos 5.000 pessoas. E chegando no local, ele já conseguia ouvir a adoração, o louvor, as pessoas batendo palma e tudo mais. Ele entra naquele lugar, vê aquele lugar cheio de gente.
uma hora de louvor, uma hora de adoração. Os melhores e maiores ministros de louvor e adoração do Brasil naquele ano estavam naquele lugar. E ele começa a observar tudo o que estava acontecendo. E ele olha para aquele local e algumas pessoas estavam dispersas. Algumas pessoas estavam conversando, outras estavam andando de um lado para o outro. Se John Bevere estivesse ali naquele lugar no ano de 2025, talvez algumas pessoas estivessem no próprio celular durante o momento da adoração, no momento do louvor, e ele olha para aquilo tudo e ele diz: Senhor, o Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. E por um momento o Senhor não fala nada. E ele começa a observar ainda mais. Alguém sobe depois do louvor e abre a palavra de Deus. E queridos, se você está aqui e viu que a palavra de Deus foi aberta, nós não podemos ficar apáticos, porque a palavra do Eterno foi aberta nessa noite. A palavra do Senhor foi aberta, e naquele dia a palavra do Senhor foi aberta. Alguém começou a ler a palavra, descrever algum versículo, e as pessoas continuavam fazendo o que estavam fazendo, apáticas àquilo que estava sendo dito naquele lugar. E a verdade é, no livro diz que John, ele é convidado a subir no púlpito, a pegar o microfone, a começar a falar. Ele tinha uma palavra da parte do Senhor naquele dia para ministrar, mas o Senhor mudou tudo na hora. John pega o microfone e ele fica por mais, o livro vai dizer que ele fica por mais ou menos 5 minutos sem falar nada. 5 minutos sem falar nada, ele fica aqui observando, olhando. E sabe as pessoas que estavam andando, as pessoas que estavam comprando coisas dentro daquele lugar, as pessoas que estavam conversando, de repente ficou aquele silêncio naquele ambiente. Aquele silêncio naquele lugar. E as pessoas começaram a se sentar e a observar. E o murmurinho que ele ouvia agora é: e aí, o que aconteceu? Ele não vai pregar? Ele travou? O que está acontecendo? E o John, levado pelo Espírito Santo, ele fez 3 perguntas naquele dia que eu quero fazer agora nessa noite para você. E a primeira pergunta que ele fez foi: vocês gostariam se, enquanto falassem com alguém, essa pessoa ignorasse você durante todo o tempo da conversa? Você gostaria que essa pessoa, enquanto você está falando algo sério com ela, enquanto você está tentando descrever algo muito importante, essa pessoa está alheia, está tomando conta de tudo, menos da conversa que vocês estão conversando? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta: e se todas as vezes que vocês fossem na casa de um amigo, na casa de um vizinho, e tocasse a campainha, batesse na porta, o seu amigo abrisse a porta, e ele olhasse para você e fizesse aquela cara de: é você novamente? Como é que você se sentiria? E a terceira pergunta, queridos, que John fez naquele dia foi: você acha que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, virá se manifestar em um lugar onde não lhe é dada a devida honra e reverência? Queridos, e ele vai contar no livro que depois daquele tempo, houve um temor tão grande naquele ambiente, mais de 1h30, e de intervalos as pessoas choravam, adoravam, clamavam, e aquele mover parava, mas depois continuava de novo, e mais, e mais, e mais, e mais. A pergunta que nós precisamos nos fazer é: nós somos reverentes diante do Senhor? A palavra temor, no hebraico bíblico, agora é a definição de temor no hebraico bíblico, significa reverenciar o que o homem deveria sentir pela majestade, poder e posição exaltada do seu Criador. Temor bíblico hebraico, reverencial, que o homem deveria sentir na presença do seu Criador. Na presença do seu Deus. Davi, o salmista Davi, no Salmo 5, versículo 7, ele vai dizer: me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Olha esse aqui: toda verdadeira adoração
está presa à reverência pela presença de Deus. Toda verdadeira adoração está presa à reverência. O próprio Deus diz em Levítico 19:30, reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. O próprio Deus. Olha o que o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28 diz. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Você sabe qual deve ser a nossa maior preocupação na nossa geração, nos nossos dias? É que se fala muito sobre graça, se fala muito sobre amor, se fala muito sobre intimidade com Deus, mas pouco se fala sobre reverência e temor. Um dos maiores problemas dessa sociedade é que o mesmo celular que você acessa o aplicativo bíblico é o mesmo celular que você se prostitui entrando em um site pornográfico. Então é muita intimidade. É muita intimidade, mas na hora de ter a reverência e o temor, nós não agimos como tal. Nós não agimos como tal. Então nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus ainda continua sendo Deus. O mesmo Deus da criação é o mesmo Deus que criou o homem. É o mesmo Deus que fez uma aliança com Noé, é o mesmo Deus que fez uma aliança com Abraão, é o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo nosso Deus de hoje. O nosso Deus é um Deus imutável. Ele foi, Ele é e Ele sempre será. Ele sempre será. Então nós precisamos entender isso no reino de Deus. Nós somos príncipes e princesas. Quem tem essa identidade aí? No reino de Deus, nós somos príncipes e princesas. Somos filhos, mas também nós somos escravos e servos por amor. O nosso Deus, Ele é Pai, mas também é Rei. E nós precisamos nos posicionar diante do verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Precisamos entender isso. Então, depois de lhes contar tudo isso, do que não é o temor do Senhor, eu gostaria de tentar, de forma finita, descrever o infinito temor do Senhor. O temor do Senhor é reverenciar a Deus em toda a sua glória. O temor do Senhor é reverenciar a Deus e atribuir a Ele o único exclusivo lugar de honra em minha e em sua vida. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, Salomão vai dizer o seguinte: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. A versão NVI vai dizer: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é tremer profundamente com reverência diante do privilégio da presença de Deus e da sua maravilhosa palavra. Da sua maravilhosa palavra. Jeremias, capítulo 10, versículo 7 diz: quem não te temerá, ou quem não temerá a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Ninguém há semelhante ao nosso Deus. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor
eu quero que você preste muita atenção aqui agora. O temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo. Mas, Vitor, você não acabou de dizer que o temor do Senhor não é ter medo? Calma, olha só. O temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo, pavor e terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. O simples pensamento de ofender a Deus. Provérbios 16:6 diz o seguinte: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Os homens evitam o mal pelo temor do Senhor. Eu quero dar um exemplo para você bem prático, que talvez esse exemplo ele vai caber muito melhor para um entendimento muito mais claro dos homens. Porque para as mulheres, e você vai entender, porque para as mulheres, pelo menos assim é para minha filha, desde pequenas elas querem brincar de boneca, querem cuidar do bebezinho, querem fazer todo aquele cuidado, carinho. A minha filha pega a boneca dela, bota no carrinho, anda daqui para lá. O Tito não. O Tito ele quer brincar de porrada, ele quer destruir os carrinhos, ele quer tirar a cabeça dos bonecos, ele quer saber como é que é por dentro das coisas. O Tito é desse jeito. Mas a mulher não, desde pequena ela tem aquele cuidado, aquele zelo com a boneca, com as coisas. Por que eu estou falando isso? Quem aqui é pai? Levanta a mão bem alto. Pai. Pai. Você lembra, pai, quando foi a primeira vez que você pegou o seu filho? Como foi? Você lembra? Quem lembra? Quem tem essa lembrança assim? Rapaz, quando eu peguei a primeira vez o meu filho, meu Deus. É uma sensação, queridos, indescritível. Indescritível. Quando eu peguei o Tito, a enfermeira veio trazer o Tito para mim, eu falei, calma, peraí, dona, que o upload de Deus está descendo ainda. Eu pegar esse menino, ele vai escorregar, ele vai cair, eu vou derrubar ele. Calma, eu peguei o Tito aqui pela primeira vez no meu colo, eu cantei até uma música para ele, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar. Mas como foi? Lembra, quando eu fui dar o banho no Tito pela primeira vez, ele já tinha sido banhado pela minha mãe, pela minha sogra, pela minha esposa, umas 300 vezes. Eu fui pegar o Tito e eu falei, gente, vocês têm certeza? Eu vou pegar esse menino vai escorregar, vai cair dentro da banheira. E eu peguei ele ali, queridos, e foi uma sensação incrível, dar banho no meu filho, né? Aquele momento, mas teve um temor muito grande, teve um medo muito grande de derrubar, de arranhar, né? De deixar cair, de colocar sabão no olho, teve esse medo naquele momento. Foi o medo do meu filho? Foi o medo do seu filho? Não, mas foi o medo de machucá-lo. E isso se assemelha muito ao temor do Senhor. O temor do Senhor é fazer de tudo para não machucar o coração daquele que me amou e se entregou por mim. Se você não tinha uma definição de temor do Senhor, anote essa definição e não se esqueça disso. O temor do Senhor é fazer de tudo para não machucar o coração daquele que me amou e se entregou por mim. O temor do Senhor é amar o que Ele ama, honrar o que Ele honra, detestar o que Ele detesta, fazer do interesse dEle o nosso interesse. Isso é o temor do Senhor. E Jesus não estava alheio a este princípio. Jesus não estava alheio a esta chave. Eu vou pegar pelo menos os 4 evangelhos somente, mas se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o tempo todo Deus fazendo com que nós andemos diante do temor dele. Mas se você pegar os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus está apontando para isso o tempo todo. Você vai ver Jesus falando que o reino dos céus está chegando. Você vai ver Jesus falando que se nós nos entregarmos a Ele, Ele vai nos confessar diante de Deus. Você vai ver que Jesus é o pão da vida, Ele é a água da vida. Você vai ver inúmeras coisas. E Jesus falando também que se você não o confessar, Ele o negará. Você vai ver a mesma Bíblia dizendo... Algumas pessoas chegarão para Jesus e dirão, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal, porque eu não os conheço.
O tempo todo Jesus gerando temor em nossos corações. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é graça. O nosso Deus é amor, mas também o nosso Deus é juízo. E nós precisamos ter esse entendimento. Então a pergunta que nós precisamos nos fazer é: eu temo a Deus ou ainda eu tenho medo de Deus? E eu quero voltar para o texto inicial, Isaías capítulo 33, o versículo 6. Isaías 33, 6. Diz: e ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação. Diga comigo: salvação, sabedoria e conhecimento. Gente, você sabe qual é o anseio de Deus? Eu quero parafrasear isso, eu falei de manhã. Se puder apagar essa parte, pode apagar. Mas eu quero parafrasear esse momento. Eu imagino que se Deus dorme e acorda, coisa que sabemos que Deus não faz, Deus não dorme nem acorda, mas se Deus dorme e acorda, Deus dorme e acorda querendo salvar a mim e a você. Deus dorme e acorda pensando nisso, porque o anseio de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E que verdade é essa, Vitor? É Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Imagina, queridos. O nosso Deus todo dia. Você lembra, sabe aquele boleto que você quer, que vai dormir, meu Deus, eu tenho que pagar aquele boleto amanhã, depois de amanhã, aí você acorda, meu Deus, eu tenho que pagar aquele boleto. Eu imagino Deus dessa forma. Se ele dorme e acorda, ele está pensando, rapaz, ele pode até dizer assim, meu Deus. Ele não vai dizer meu Deus, ele vai dizer meu filho. Vamos bolar um plano para alcançar aquela pessoa. E na verdade o plano já foi bolado, queridos. O plano é Jesus Cristo cravado no madeiro por mim e por você. Esse é o maior plano de Deus. É para que todo homem olhe para Cristo e diga: eu quero esse Deus. Porque eu mesmo não merecendo, Ele entregou o seu único Filho. Meu irmão, nada do que eu e você façamos, o pastor Elcio esses dias falou sobre isso, nada do que eu e você façamos será suficiente. Nada. O profeta Isaías, sendo usado por Deus, ele vai dizer que há uma riqueza, um baú de tesouros. Mas que riquezas são essas, Vitor? Quem vive no temor do Senhor? Queridos, eu quero ler uma sequência de textos agora. Esses textos não estão aí no telão, mas se você quiser depois me procure, eu vou ter o privilégio de passar para você. Eu vou ler Provérbios, o livro de Provérbios. Mas se você for ler, como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o Senhor o tempo todo falando sobre temor. Se você ler o livro de Salmos, você vai ver temor, 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 temor. Mas olha o que o livro de Provérbios vai dizer, Salomão vai escrever. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Enquanto eu vou falando, você pode dar glória a Deus. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 14, 26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 27. Segura, irmã, segura. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é a fonte da vida e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas.
Provérbios 22, 4. Provérbios 22, 4. Eu quero que você preste atenção. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, honra e a vida. Riqueza, honra e vida. Me diga qual ser humano na face da terra que não procura por essas coisas. Riqueza, não para que você de fato seja um homem rico, extravagante, mas que tenha o suficiente para pagar as contas, colocar comida na mesa, fechar o mês no azul. Quantas pessoas não estão procurando por isso todos os dias? Honra, quantas pessoas não estão procurando reconhecimento pelo pai, pela mãe, pelo Senhor, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos? Quantas pessoas não estão buscando honra e vida, queridos? Quantas pessoas não estão buscando a vida? Muita gente buscando a vida lá fora, mas nós sabemos que há um só caminho, há uma só verdade e há uma só vida, e é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus. É Jesus. Eu quero já passar por esse momento, quero concluir essa mensagem. Coloca para mim no telão, não está aí, mas olha o que está escrito em Salmos 25, 12. Por gentileza, coloca para mim essa versão, Salmos 25, 12, esse texto. Se você está com a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia em Salmos 25, 12. Esse texto eu realmente não passei, mas eu gostaria que todos nós lêssemos juntos. Salmos 25, 14, perdão. Salmos 25, 14. Consegue projetar para mim, por gentileza, esse salmo? Amém? Está procurando lá. Olha o que está escrito em Salmos 25, 14, queridos. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança, pastor. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Existem segredos que o Senhor só vai revelar para aqueles que o temem de verdade. Sabe aquela revelação reveladora? Você só vai ter da parte do Senhor quando você entender que você precisa chegar diante de Deus com o temor do Senhor. A intimidade do Senhor. Olha só essa versão. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu não falei isso de manhã, mas o Espírito trouxe agora. Mês passado estive na casa dos pastores, Elcio e Rami, prestando um serviço para eles, e a pastora me convidou a ir no escritório deles. O pastor Elcio estava tirando o tempo dele com Deus, e depois ele saiu do escritório, aí eu fui para o escritório, e na hora veio assim no meu pensamento: meu Deus, eu vou ser tocado pela glória de Deus nesse lugar. Eu vou entrar no santo dos santos do meu pastor. Desse jeito, pastor. Queridos, quando eu entrei no escritório do pastor Elcio, não aconteceu nada. Não aconteceu absolutamente nada. E na mesma hora o Espírito Santo falou comigo: esse lugar é o meu lugar de intimidade com o Elcio. Não é porque você entrou no lugar de intimidade com o Elcio que eu vou me revelar da mesma forma que eu me revelo para o Elcio. Temor do Senhor, queridos. Temor do Senhor. É muito importante, queridos, você vir ao culto de celebração e receber uma mensagem como essa. Mas mais importante ainda é eu me debruçar no meu secreto e buscar ao Senhor. É o melhor. Eu queria fazer um convite agora aqui. Queria fazer um convite nessa noite. Eu queria convidar os homens, primeiro os homens,
a se colocarem de pé. Os homens se colocarem de pé. Vitor, por quê? Eu quero ler um salmo com você. Eu quero ler um salmo com você. Se você não puder se colocar de pé, levante sua mão. Mas eu quero declarar a palavra de Deus com você de pé, meu irmão. Com você de pé. Olha o que está escrito no livro de Salmos, 112, versículo de 1 a 3. Olha o que está escrito. Receba, meu irmão, essa palavra na sua vida. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos. Seus descendentes, meus irmãos, serão poderosos na terra. Serão uma grande geração abençoada de homens íntegros. Vitor, mas eu só tenho filha dentro de casa, não tem nenhum homem lá. Ei, a sua filha será uma mulher íntegra diante do Senhor. E o melhor, os seus genros serão homens de Deus diante do Senhor. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Quem recebe essa palavra aí na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você. O contrário desse texto é o homem infeliz que não teme ao Senhor. Homem infeliz, a sua geração será pequena. E no fim da sua vida, a sua justiça não será mais lembrada. O seu nome será esquecido no meio das suas gerações, se você não temer ao Senhor. Você sabe por que a nossa sociedade está do jeito que está? É porque nós, homens, sacerdotes, cabeças, nós paramos ou perdemos a nossa voz. E você sabe por que nós perdemos a nossa voz? Porque nós paramos de ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Paramos de buscar a voz de Deus. Vitor, não é assim lá em casa, meu irmão. Glória a Deus e continua. Porque feliz é o homem que teme o Senhor. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Continue de pé os homens, por gentileza. Eu gostaria de convidar as mulheres agora a se colocarem de pé. Se vocês me permitem, depois de tudo isso que foi ministrado aqui, eu gostaria de ler um versículo com vocês, que se encontra em Provérbios 31:30. Provérbios 31:30. Não me levem a mal, não me julguem, não me batam depois dessa mensagem. Mas olha só o que a palavra do Senhor vai dizer. A beleza, ela é enganosa, e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Em outras versões, a mulher que teme ao Senhor será exaltada. Vitor, eu não tenho família, eu não tenho filhos, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não tem família, tudo que você faz diante do Senhor, você está plantando para dentro do seu casamento. Para dentro do seu casamento. E eu quero finalizar essa mensagem com o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Isso é essencial para o homem. Nós precisamos nos perguntar mais uma vez hoje, nessa noite: eu tenho vivido no temor do Senhor? Eu tenho sido reverente diante da presença do meu Criador? Queridos, entenda uma coisa: você tem uma mãe, você tem um pai, mas quem criou você foi o Senhor. Quem criou você foi o Senhor. O Senhor vai dizer que em vão
edificam a casa se o Senhor não estiver nela. Ele é o nosso firme fundamento. E haverá um baú de riqueza para aqueles que tiverem a chave certa na mão. E essa chave é o temor do Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu queria convidar você a pedir ao Senhor. Se você nessa noite entendeu que você precisa andar no temor do Senhor, peça isso ao Espírito Santo.